Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal, sim, eu demorei pra gravar. Mas agora eu vou voltar com a rotina normal de vídeos gravando. Gente, eu vou falar pra vocês nesse vídeo sobre a época que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, né? Como o bom crentez diz, né? Você está desviada, você está afastada dos caminhos do Senhor. E sim, eu já estive muito desviada, muito afastada. Mas assim, desviada é uma palavra meio assim que, tipo, faz sentido, mas não faz pra mim. Porque o que eu senti que isso causou, assim, o impacto que isso causou na minha vida. Eu não senti que eu tava desviada, embora faça sentido, porque se você não tá indo por um caminho, você tá indo pro outro. Mas fora isso, o que eu senti na minha vida? Eu senti que eu simplesmente. Sabe aquelas esteiras que tem nos aeroportos que você sobe e ela vai andando assim, sabe, sozinha? Tipo uma escada rolante, só que reta, né? Eu me sentia assim, por exemplo. Se eu tô com Deus, eu tô nessa esteira, sabe? As coisas fluem mais, eu não preciso me esforçar tanto. Eu posso até andar lá em cima, mas eu vou andar muito mais rápido. E se eu ficar parada, eu ainda vou andar pra frente, né? Eu senti, no tempo que eu tava longe de Deus, era como se eu tivesse descido dessa esteira e não, não só fosse para um outro caminho, mas era como se eu tivesse parada, ou pior, era como se eu estivesse andando para trás, sabe? Eu senti que eu retrocedi demais, eu perdi muito tempo na minha vida. Eu ganhei muitos traumas, eu ganhei muitas feridas, eu ganhei sujeira, ganhei tudo que não presta. E eu perdi tempo, o que é a coisa mais preciosa, né? Que a gente tenha tempo. Bom, eu tava na igreja há 5 anos, eu era jovem, né? Assim, muitos jovens têm essa fase. Alguns nunca voltam, infelizmente, não conseguem voltar. Mas eu tava na igreja há 5 anos e chegou um tempo assim eu, que eu e as minhas amigas, a gente decidiu mesmo que a gente queria viver outras coisas que a gente nunca tinha vivido. Na nossa cabeça, a coisa nunca vai ser tão grande quanto realmente é, né? Principalmente se a gente nunca viveu isso. A gente fala, a gente pensa assim, eu vou na festa, não tem nada demais, eu vou na festa dançar um pouco, eu não vou ficar com ninguém, eu não vou ficar bebendo, eu não vou usar droga, eu não vou fazer coisa pior do que isso ainda. Eu só vou ter um pouco de diversão, eu sou jovem, não sei o quê. Porque essa igreja é chata, não faz nada pra jovem, sabe? Umas coisas assim. E aí a gente foi, mas assim. E aí a gente foi, começamos a sair em festa, sabe? Mas eu não imaginava o tamanho do que isso seria, porque uma coisa vai levando a outra, um abismo puxa o outro, né? E a gente vai se sujando cada vez mais, afundando mesmo numa lama. Que é assim, né, gente? Quando a gente tá limpinho, a gente não quer nem pisar o pé ali na grama, ali na terra. Fala, vai que vai me sujar. Mas quando a gente tá um pouquinho sujo já, a gente fala assim, já tô sujo, não tem problema me sujar mais, né? Isso foi o que aconteceu comigo. Eu comecei fazendo uma coisa, daqui a pouco eu tava fazendo 2, 3, 4, 5, 6, né? E isso me fez mal de um jeito que eu só enxergo hoje, né? Hoje que eu já, assim, graças a Deus, que Deus já me ajudou, já me restaurou, sabe? Eu já, assim, é claro que eu peco, mas é uma vida, eu não tô lá afundada na lama, sabe? Hoje eu vejo quanto tempo eu perdi acima de tudo, ó. O que foi pior de tudo foi o quanto tempo eu perdi na minha vida, que eu poderia estar construindo a minha vida, que eu poderia ter feito muita coisa, sabe? Eu poderia ter servido mais a Deus, servido as pessoas e eu tava lá, afundada na lama, vivendo simplesmente pra mim, buscando os meus prazeres, né? E não foi pra isso que Deus me criou, não foi pra isso que Deus te criou. Quando a gente fala não pro nosso propósito, a gente tá perdendo muito, né? E acima de tudo,
assim, o que a gente mais perde, e é o que é mais triste, e que eu vejo isso só hoje, foi o tempo que eu passei não tendo um relacionamento bom com Deus, não fazendo ele se alegrar com a minha vida, não fazendo ele, não vivendo de acordo com o que ele queria, né, que ele tinha sonhado pra mim, que ele tem planejado, né? E uma outra coisa também que a gente vive lá, aconteceu várias vezes comigo, de eu estar numa festa assim, né? Já era tarde, eu já tinha bebido e assim, do nada vinha uma presença de Deus mesmo, sabe? O Espírito Santo falava comigo assim: que lugar é esse que você tá? Olha em volta, olha essas pessoas, olha esse lugar, olha essa circunstância. Isso tudo é muito inferior a você. Isso é tudo não é o que eu tenho pra você. Não é seu lugar, né? E a gente sabe porque assim a gente pode estar lá fazendo de tudo, né? Chega um ponto que a gente tá muito envolvido com tudo aquilo, a gente tipo, meio que se esfria, né? A gente deixa de sentir, assim, sempre aquilo. Mas vira e mexe eu sentia que aquilo não era pra mim, eu não era assim, eu não ficava... Eu nunca fiquei 100% confortável, sabe? Vivendo aquela vida. Indo pra balada, bebendo, ficando com um, ficando com o outro, fazendo coisa errada, sabe? E aí a vida toda, né? Não só esses pecados, né, que a gente acaba vivendo, mas uns outros pecados também que não são tão focados, como mentir, enganar, inveja, sabe esses pecados que ninguém fala muito? E, tipo, isso tudo começa a ficar normal, né? Isso resulta em morte. A gente tá vivendo, mas a gente tá morto. E várias vezes eu senti que eu não conseguiria voltar pra Deus. E eu até orava nessas horas. Eu falava: Senhor, eu queria muito voltar. Eu queria muito sair disso, porque isso... Eu tô vendo que a minha vida não vai pra frente. Eu me esforço e não vai pra frente. As coisas que eu quero não acontecem. Por quê? Porque você não tá com Deus, né? Porque eu não tava com Deus, eu não tava dentro da esteira de Deus. Eu não tava vivendo eu não tava vivendo o meu propósito, né? Então as coisas ficavam enroscadas, né? O inimigo tinha mais liberdade, ele conseguia enroscar a vida da gente, né? Ele consegue enroscar a vida da gente quando a gente tá assim, quando a gente tá vivendo longe de Deus. E o que eu quero falar pra você com isso? Se você tá vivendo um momento assim, que você tá longe de Deus, que em algum momento você saiu ou não saiu, mas simplesmente você foi se esfriando, né? Às vezes você não tá nem indo pra festa, fazendo nada disso, mas você tá com seu coração congelado em relação a Deus. Você não se importa mais, você não quer mais ir pra igreja, você não quer mais viver uma vida de acordo com Deus, você não quer mais conhecer o Senhor, você não quer mais ter um relacionamento com Ele, sabe? Várias mentiras foram colocadas na sua mente de que você não é bom o suficiente, de que Deus não quer nada com você, de que as pessoas sempre vão te frustrar, te machucar. E as pessoas podem mesmo fazer isso com a gente, mas Deus nunca vai fazer, né? A gente tem que aprender a não olhar para os outros, mas sim olhar para Deus e para o amor dele, que é imensurável. A gente não pode medir esse amor, a gente não pode nem entender esse amor, mas é um amor real. E se a gente olhar para isso, a gente não vai ficar perdido, sabe, nessa vida, longe de Deus, vivendo coisas erradas, coisas que só fazem mal, que só param a gente. Deus, ele se alegraria muito se você voltasse. Se você falar: Senhor, eu tô com muita saudade de viver aquilo que eu já vivi com o Senhor uma vez. E eu quero voltar, me ajuda. Às vezes você nem sabe como, nem tem força, mas se você orar com muita sinceridade, falar: Deus, me ajuda a voltar, a sair desse lugar que eu tô, a estar mais perto do Senhor, a ter um relacionamento real de novo com o Senhor, ele vai te ajudar. E ele vai se alegrar muito. Assim como a Bíblia diz daquela parábola da ovelha perdida, ele se alegrou tanto naquela única ovelha, ele deixou todas as outras, e ele se alegraria muito se você voltasse, mais do que nas outras que já estão com ele. E na parábola do filho pródigo também, o filho que estava longe, que tinha saído de perto do pai, ele volta, ele cai em si e volta, e
E o pai se alegra, manda fazer uma festa que ele não fez pro outro filho que estava com ele, né? Tanto que o outro filho fica até com ciúmes, mas não é o caso. O outro filho já era do pai, já estava no reino, já estava na vida do pai, né? E realmente o amor de Deus é assim. Se você estava longe, ele tem saudade, ele vai ficar muito alegre se você voltar. Ele não vai se importar com a sujeira, ele não vai se importar com o passado. E essa parábola do filho pródigo ensina muito sobre isso, sobre que o pai, ele se alegrou muito quando ele viu o filho, ele mandou fazer uma festa, ele não se importou com nada do filho, ele não se importou onde o filho estava, o que o filho fez com o dinheiro, o que o filho aprontou. Ele não quis saber, ele simplesmente se alegrou. E é assim que Deus é, o amor de Deus, ele cobre uma multidão de erros. Então é isso, gente, deixe seu comentário, deixa seu like se você já esteve nesse lugar, se você está. Deixe seu comentário, deixa eu te conhecer. E até o próximo vídeo. Um beijo pra você. Fica com Deus.